Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e com muitas informações acerca do início do novo programa Auxílio Brasil. O Bolsa Família que acaba agora. Hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro. Hoje, portanto, está sendo pago o último benefício do Bolsa Família. Depois de 18 anos de ter completado, o Bolsa Família dá adeus. Fez muitas famílias receberem esse benefício ao longo desses 18 anos. Mas agora é a nova realidade. Auxílio Brasil começa dia 17 de novembro. E vem muitas notícias por aí. O presidente Jair Bolsonaro encontra-se na Itália com o ministro Paulo Guedes e parte da equipe econômica. Estão lá participando do G20, estão discutindo outros assuntos lá em Roma, lá na Itália. Alex, que história é essa de retroativo? R$ 400 do Auxílio Brasil, pode pagar a diferença, e a diferença eu estou usando esse exemplo aqui. Em dezembro, R$ 400 do Auxílio Brasil para começar em dezembro. Quem ganha, por exemplo, R$ 200 hoje do Bolsa Família teria uma diferença, ou seja, R$ 200 mais 20% daria 240. Quanto é que faltaria para os 400? Faltaria 160. Então, como é que ficaria essa situação? 160 mais, seria o retroativo, mais 400, 560 aqui no total. Para quando? Para dezembro. Ô Alex, quer dizer que não vai sair em novembro? Bora lá entender todo o processo? Há vários debates nesse momento. A confiança do governo é aprovar os precatórios. Os precatórios que têm aí mais de 80 bilhões de reais para ser debatido, para ser liberado. O governo já teve 3 oportunidades, terça, quarta e quinta. 26, 27 e ontem 28 não conseguiu fazer um quórum, ou seja, não teve parlamentares suficientes para votar. A base de apoio do presidente Bolsonaro, ou seja, a metade do Congresso quer aprovar os 400, mas é necessário pelo menos 308 votos. Outra parte é contra, não quer aprovar os precatórios, porque a oposição diz que se mexer nesses precatórios pode complicar a situação da educação, ou seja, o Fundef. E aí os prejudicados seriam quem? Os professores de escola pública. Por isso que a esquerda, a oposição, é contra os precatórios, por isso que não quer votar. Hoje é sexta-feira, há uma expectativa que depois do dia de finados, próxima quarta-feira, dia 3, teremos a votação. Mas quem confirma? Quando chegar quarta-feira, de repente o governo ou esses parlamentares de novo repitam, não votem. Então tem nada definido. Surgiu agora a possibilidade de ter uma prorrogação, algo que o governo bobeou, não era para ter encerrado o auxílio emergencial. Vinha falando isso. É melhor você ter um passarinho na mão do que 2 voando. Acabar a prorrogação confiando num Auxílio Brasil de que teria dinheiro. De onde? Dos precatórios. O governo contava com a sua base aliada e com o Centrão. Está sendo insuficiente para fazer os 308 votos. E agora está nessa situação, a mercê de quem? Da oposição. Entendeu? E agora, Alex? Bem, o governo agora trabalha com 2 opções. Uma opção que eu falei, que é sobre a prorrogação. O governo poderá voltar com a prorrogação pelo menos novembro e dezembro, para dar tempo para que o Congresso consiga articular, ou seja, consiga apoios, e com isso aprovar os precatórios. Agora, os pagamentos começam quando, Alex? Dia 17. Você sabe que dia 17 vai começar os pagamentos, 17 de novembro. Começam os pagamentos do Auxílio Brasil e vai até o final do mês. Como vai ficar essa situação? Bem, eu fiquei complexado quando vi essa matéria. A primeira coisa é, o governo está trabalhando em cima dos precatórios, aprovação. Se não acontecer, a possibilidade de prorrogar. Como abrir um novo estado de calamidade pública. Renovar como aconteceu em 2020, porque aí evitaria enfrentar essa questão dessa lei do teto de gastos. Uma parte da oposição é contra, outra parte da situação é a favor, deseja que aconteça isso, uma prorrogação, mas para isso pode ser necessário fazer o estado de calamidade pública. Essa é uma opção que o governo já pensa em fazer, prorrogar. Ô Alex, mas será que vai dar tempo daqui para o dia 17 de novembro? Bem, olha o que é que está acontecendo. Deixa eu mostrar aqui um exemplo, o que o governo está desejando nesse momento. O governo quer fazer o seguinte, o governo quer pagar agora, dia 17, os 400. Se não conseguir pagar os 400, pagar 20%
em cima do que você ganhava quando? Antes do auxílio emergencial, ou seja, pagar 20% em cima da sua mixaria. Essa é a questão. Como ficaria, Alex? Quanto é que você recebeu do Bolsa Família? Diz aí. Antes do auxílio emergencial, você recebia quanto? 41? Recebeu 89? Recebia R$ 130? O governo quer pagar agora, a partir do dia 17 de novembro. Se não conseguir aprovar, vai fazer assim. Se não conseguir aprovar os precatórios, se não conseguir prorrogar o auxílio emergencial, então as pessoas vão migrar para o Auxílio Brasil e aí o governo vai pagar 20% em cima do seu valor, que a gente já tinha dito que seria o pior dos cenários, seria esse. Então o governo vai começar a pagar agora sim, dia 17 de novembro. Se nada der certo, então o governo vai pagar 20% em cima do seu valor médio, do valor que você vinha recebendo no Bolsa Família, e a diferença o governo poderá, está estudando, pagar em dezembro. Eles chamam de retroativo. O que é isso? É a diferença dos R$ 400. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. É o seguinte, o exemplo é esse, ó, bem clássico. O exemplo é esse, bem clássico, para você entender toda essa parafernália. Gente, está um caso sério isso. Pelo amor de Deus, o que é isso, hein? Vamos lá, vamos entender o processo. Bem, para uma família que recebe hoje, por exemplo, R$ 200 de Bolsa Família, o pagamento ficaria assim. Novembro receberia 240, que é o valor atual corrigido em 20%, ou seja, R$ 200 mais aproximadamente 20%. Quanto é que dá? 240. Agora em novembro. Isso é o pior dos cenários. O pior, eu vinha falando que o pior seria esse. Para começar agora em novembro. Aí como ficaria dezembro? O governo quer pagar essa diferença. Em dezembro pagaria, por exemplo, nesse caso de 240, ficaria a diferença de 160. Então o governo em dezembro pagaria 560, seria 240 do Auxílio Brasil, no caso do pagamento em novembro, mais 140 para alcançar o valor mínimo para complementar a parcela de novembro, ou seja, mais 160, seria 560. Entendeu? Repetindo aqui, 240 para quem ganha R$ 200 do Bolsa Família. É uma média. Se você ganha R$ 200 do Bolsa Família, então em novembro você vai ter 20%. Quanto é 20% de 200? 240. Aí faltaria quanto para 400? Faltaria 160. Quando fosse em dezembro, o governo pagaria a diferença, que eles chamam de retroativo. Eles vão complementar essa parcela de 160 mais os R$ 400. Quanto é que dava? 560. 560 mais a soma dos 400 em dezembro, mais 160 que faltou. Esse é o exemplo que o governo quer fazer, caso se der tudo errado, tá? Esse é o medo dos beneficiários, mas aí seria uma forma de confortar essa população. Como funcionaria essa questão desse pagamento retroativo? É o seguinte, eu já pedi para você dar o like, dar o joinha, não? Dá um joinha, gente, dá um like, é importante, tá? Eu passo tanto tempo pesquisando, procurando deixar as claras, para você entender como está o sistema, como é que está funcionando. Faz isso, dá essa moralzinha aqui, dá esse like aqui, tá? É importante você fazer isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Eu procuro ser um mensageiro de boas notícias. Você está entendendo aí que eu estou tentando me explicar que esse é o pior dos cenários. Se não tiver aprovação dos precatórios, se não houver uma prorrogação, a gente conta que seja aprovado os precatórios, mas se não for aprovado agora, a gente espera o quê? Que seja prorrogado o auxílio. Mas se não for prorrogado o auxílio, tem outra saída que o governo apresentou ontem, no final da noite, dia 28, apresentou ao site da Globo. O governo apresentou essa possibilidade, que pode acontecer isso, pagar R$ 400 em dezembro, como você está vendo aqui, e pagar a diferença a diferença de novembro, o que foi a diferença, o que faltar nos 400 o governo paga. Eu estou dando esse exemplo aqui para quem ganha R$ 200. Para quem ganha R$ 200. Quem ganha R$ 200, então, se der tudo errado, o governo pagaria 200 mais 20%, daria 240. Ficava faltando quanto? 160 para os 400. Quando for em dezembro, pagaria os 400 mais a diferença, que dá o total de quanto? 560. Esse é um exemplo que o governo, caso se der tudo errado que o governo está esperando, então essa é uma saída. Agora, como será possível isso acontecer? Bem,
Se o Congresso aprovar a PEC dos precatórios na próxima semana, o que, segundo parlamentares ouvidos aí por parte da imprensa, talvez não aconteça. As famílias poderão receber o benefício de R$ 400 em dezembro e poderá receber a diferença, que ele chama de retroativa, que é referente ao valor de novembro de forma que seja pago já no próximo mês, ou seja, retroativo. No entanto, eu lembro para que isso aconteça, a PEC dos precatórios está com sérias dificuldades para avançar no Congresso e há no governo quem tenha cogitado renovar o auxílio emergencial. É o caso, por exemplo, do ministro Ciro Gomes, ou melhor, do ministro Ciro Nogueira, do Piauí, que participou na última quarta-feira de uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, que é secretária, né? A ministra da Secretaria do Governo, também o ministro João Roma, da Cidadania, além de parlamentares da base aliada do governo. Eles se encontraram para decidir como prosseguir diante do impasse em torno dessa PEC dos precatórios na Câmara. A votação foi adiada por falta de quórum, 3 vezes, terça, quarta e quinta, 26, 27 e 28, 3 dias foram adiados, ou seja, não querem votar. Eu lembro que o governo quer pagar os 400 agora, o presidente quer, porque é um ano pré-eleitoral. A oposição não quer. E qual a justificativa da oposição? Lembro, é a questão de usar esse dinheiro e pode fazer com que o Fundef prejudique quem? A educação, os professores da rede pública. Esse é o argumento apresentado. A votação foi adiada por falta de quórum, a oposição está irredutível sobre o assunto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não tem votos para aprovar o texto até agora, não tem voto suficiente, é 308 votos que precisa. O ministro João Roma, no entanto, afirmou, inclusive ontem, que não há planos de prorrogar o auxílio emergencial, porém, é algo que pode ser estudado. Ele falou o seguinte: o programa social do governo chama-se agora Auxílio Brasil e será pago no mês de novembro. A folha, inclusive, já está fechada. Ele falou isso, inclusive, ao blog da Denise. Se as duas PECs essenciais para custear os 51,1 bilhões de reais previstos para o programa em 2022 não avançarem no Congresso, apenas o reajuste permanente aí de quase 20% está garantido para o próximo ano. O que é delicado nesse momento é o seguinte: tem uma notícia, eu não gosto de dar notícia ruim, gente, mas eu vou deixar as claras aqui para você entender. Se o governo perder, não conseguir aprovar os precatórios, se o governo não conseguir prorrogar o auxílio emergencial, o ministro João Roma já vem falando que o governo vai trabalhar só em cima desse Auxílio Brasil, tá? Porque ele é o ministro, é responsável por isso. E aí o que é que pode acontecer? Se der tudo errado, se não conseguir aprovar a PEC, se não conseguir prorrogar o auxílio emergencial, agora em novembro, apenas o pessoal do Bolsa Família que vai receber o Auxílio Brasil. E aquela seleção de novas vagas, 2 milhões e meio, ficaria para quando, Alex? Hein? Ficaria para quando? Só para dezembro. Olha só. Aí a situação complica mais ainda, gente. Já basta 25 milhões de pessoas sem nada em novembro se não tiver uma prorrogação. E agora o governo federal pretende começar a pagar o Auxílio Brasil a partir do dia 17 de novembro, de qualquer jeito, mesmo sem garantia orçamentária para financiar essa empreitada. O benefício é considerado a aposta do presidente Bolsonaro para tentar recuperar alguma popularidade para o próximo ano. O novo programa vai ser pago agora, a partir do dia 17 de novembro. Dia 17 começa os pagamentos final do NIS 1. E aí o que chama atenção seria só para apenas 14,7 milhões, ou seja, somente vão receber o pessoal do Bolsa Família, que agora vão migrar para o Auxílio Brasil. E as novas vagas? E quem está na fila de espera? A Dataprev não já está trabalhando, está finalizando, mas será que é para começar agora em novembro ou só em dezembro? É outra preocupação. Eu odeio dar notícia ruim. E isso aí eu faço questão de alertar. É uma possibilidade disso acontecer? É. Na pior ou no pior dos cenários. Mas Deus é mais. Vamos torcer que dê tudo certo. É a informação que está rolando nesse momento, essas três possibilidades. Repito, primeira a possibilidade é de ser aprovados os precatórios, para garantir os R$400. Caso não seja aprovados os precatórios, está muito difícil de aprovar, entra uma chance de prorrogação para renovar o estado de calamidade pública. Há uma possibilidade de estar sendo estudada? Há. E se não der certo a prorrogação? Aí entra esse cenário, que é
pagar apenas os 14,7 milhões de Bolsa Família agora, em novembro, e aí pagaria só até 20% de aumento em cima do valor que você recebia antes do auxílio. Ou seja, se tem gente que recebia só 41, tem gente que só recebeu 89, tem gente que só recebia 130, vai receber apenas até 20%. E aí ficaria menos dos 400. Aí o governo agora estuda fazer o quê? Aprovar essa diferença. Eles chamam de retroativo, pagar esse retroativo. O que faltar para completar os 400 sairia em dezembro. Então, se faltar R$100, em dezembro o governo pagaria 400 mais 100, 500. Se faltar 200, o governo pagaria 400 mais 200, 600. Essa é a lógica, o raciocínio é esse. O que é que você acha de tudo isso? É uma novela. Hoje é sexta-feira, dia 29, a gente já termina a semana tensa, né, gente? Mas é o que está acontecendo, é a notícia que está rolando. Pessoal perguntando sobre a questão dos cartões, os cartões ainda não tem nada definido, né? Mas eu lembro que foi vazado uma imagem do novo cartão do Auxílio Brasil, que deve ser esse aqui, um cartão verde, onde tem aí escrito Auxílio Brasil, Pátria Amada Brasil, esse deve ser o novo cartão. Foi vazado, a gente está esperando a confirmação oficial. Lembrar que o Vale Gás foi aprovado, 50% do valor, mudou, não é mais Vale Gás, agora é Gás dos Brasileiros, a Câmara aprovou na metade, 50% do valor médio. Hoje, o valor médio do gás de cozinha é R$100, então você teria direito a quanto? R$50, tá? E aí a gente está esperando o presidente Bolsonaro aprovar, ou seja, sancionar, assinar. Quando ele aprovar, vai ter uma validade de 5 anos. O gás dos brasileiros. Quem vai ter direito? O pessoal do BPC. O pessoal que recebe BPC, todos terão direito, tá? E o segundo, o pessoal do Auxílio Brasil, que está naquela categoria de pobreza, né? Extrema pobreza e pobreza. Aí chama a atenção o seguinte, estava sendo analisado de que todo mundo do Auxílio Brasil teria direito ao Vale Gás, que é gás dos brasileiros, mas parece que não é assim não. A informação que está sendo dada é que quem ganha muito alto valor não vai ter direito a esse gás dos brasileiros. É outro problema. Apenas o pessoal da categoria de baixa renda, né, que é de pobreza e extrema pobreza. É outra situação que a gente está esperando o governo anunciar as regras, porque estava sendo trabalhado que todo mundo teria direito, mas não é assim. O pessoal do BPC vai ter direito, benefício, prestação continuada, esses vão ter direito ao gás de cozinha, a metade. Um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. E o pessoal do Auxílio Brasil, que já é hoje é do Bolsa Família, pessoal da pobreza e extrema pobreza terá direito. E outros que ganham mais, aí a gente vai aguardar a definição do governo, tá? Portanto, dia 17, calendário você já sabe, já mostrei isso para você. Só confirmar aqui novamente, começa dia 17, os pagamentos. Final do NIS 1, dia 17 de novembro, NIS 2, 18 de novembro, NIS 3, dia 19 de novembro, final do NIS 4, 22 de novembro, final do NIS 5, 23 de novembro, final do NIS 6, 24 de novembro, final do NIS 7, 25 de novembro, final do NIS 8, 26 de novembro, final do NIS 9, 29 de novembro, final do NIS 0, 30 de novembro, pagamentos de novembro, aí começa dia 17 os pagamentos do Auxílio Brasil. Não esquece, hein? Compartilha, dá um joinha, dá um like, se inscreve aqui no canal, a gente está apurando toda essa situação, fica aqui com a gente, porque muitas notícias está tendo aí, olha, está sendo muito rápido as mudanças e tudo isso está sendo analisado. Dá a tua opinião sobre isso, tá? Eu sempre faço questão de perguntar, você prefere o quê? Os 400 do Auxílio Brasil ou prefere a prorrogação? Prorrogação do auxílio ou os 400? Então, eu sempre falo do que está em jogo. Então, se você pode fazer a sua parte, compartilhe esse vídeo. Se você quer os 400, coloca hashtag quero meus 400 agora em novembro. Quero meus 400 agora em novembro. Se você é a favor da prorrogação, que haja nova prorrogação, então diz hashtag quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Você é a favor da prorrogação ou dos 400 do Auxílio Brasil? Dá a tua opinião e compartilha. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Até a próxima. Tchau, tchau.